Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, viu? Muito grande. E agora vocês fazem parte da minha vida, vai ficar fazendo toda vez que eu for testemunhar algo, que vocês já vão saber. Mas eu louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, os anjos dessa igreja, pastor Gion, pastor Stephanie, que são príncipes de Deus aqui no nosso estado e fora dele também, né? Como eu tenho falado, a gente tem bem pertinho, mas tem gente que chora para querer conhecer ao vivo. E Deus, Ele é fiel, que Deus continue dando crescimento necessário a essa casa, almas possam ser muito salvas, que haja um legado lindo para gerações nesse lugar. Amém? Deus abençoe também todas as irmãs que estão aqui juntamente com o pastor Gion, nesse círculo de oração guerreando. Vim acompanhada do nosso querido amigo missionário Leonildo, né? Tem um O. Às vezes eu chamo de Lenildo, mas é Leonildo. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Amém? Da última vez que eu estive aqui, foi uma bênção. Da última vez eu falo assim, ministrando. E depois que terminou o culto, uma irmã me procurou e disse assim, olha, eu sei do seu testemunho, eu não sei se ela está aqui, mas eu sei do seu testemunho que você não podia gerar e tem uma menina, mas Deus me mostra a senhora grávida de novo. Eu olhei para ela e disse, Jesus, eu estou conseguindo dormir agora. A menina está perto de desfraldar agora. Aí Jesus só quer me dar um menino, outro menino, Jesus. Eu ainda fiz amém. Aí o tempo passou, irmãos. Quando foi agora dia 17, descobri que estou grávida. Não podia, mas já estou com 2 meses e Deus tem feito, viu? Então não tem nem como deixar de contar testemunho e vocês não fazer parte. Que Deus abençoe a irmã. Ela ainda foi ousada dizer, vai ser um menino. Eu fui amém. É mistério. Outra vez, numa das primeiras vezes, Deus me usou para o pastor e o pastor Stephanie, que eles iam ter uma menina. E agora, Deus usa o altar deles para que também eu venha frutificar. Isso é muito bom, viu? Então é isso. Orem por mim, lembrem de mim, porque vamos começar uma jornada aí. Lá para janeiro está nascendo, se assim o Senhor permitir. Amém? Vai permitir. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2. Vamos ler o texto. Deus tem me dado essa palavra quentinha. Deus me deu essa semana. E quando o pastor Gion, com muita alegria, nos convidou e com muito carinho para estar aqui nesta tarde, eu disse, Jesus, fale algo àquele povo, que é muita responsabilidade, né? Porque o que a gente vai pregar perto do pastor Gion, Jesus, nos ajude. Aí você vai dando glória misturado com aleluia, aí o pregador vai se animando, viu? A gente nem olha para trás, glória. Êxodo capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: E foi um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, pôs os juncos à borda do rio. E sua irmã prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. E viu a sua criada e a tomou. Versículo 6, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e criai-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou. Em outras traduções, aproximado do original, vai dizer, e a mulher abraçou o menino e o criou. Amém? Deus seja louvado. Eu não sei o que ele viu,
Não entendo por que oh Deus, eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, levar a sua. Sinta Ele. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Adore a Ele. Enquanto você adora, Deus faz. E se eu não falta algo em mim, eu jamais, porque me levasse. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não é assim? Não entendo porque me amou, mas Ele te ama. Eu não sou o que devia ser, mas Ele fez como Joquebede, ó. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande. Ele é camarraia. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Por isso que você chegou aqui nessa tarde. Oh, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Elebanasuri Kamahau e Derra Telemituri a sombra Revassura. Deus é bom. Certa vez um jovem por nome de José, Deus começou a dar a ele sonhos. E quem estava perto, que eram seus irmãos, começou a odiá-lo por causa dos sonhos. Mas não era por causa do ódio de alguém que Deus ia parar o que tinha para fazer na vida dele. A forma que ele foi tratado depois dos sonhos. Você já imaginou isso? Como você era tratado antes de Deus se revelar para você com aquilo que Ele tem para fazer com você? Quando Deus começa a se revelar, algumas pessoas vão mudar, alguns cenários também vão mudar. Algumas pessoas vão começar a se revelar o que está no seu coração. Por quê? Porque nem todo mundo quer te ver grande. E José tinha que conviver com duas coisas: os sonhos que Deus estava dando, e também com o ódio de alguém que não aceitava aquele sonho. Interessante que eles tramam e eles vão vender José. Mas antes de querer vender, eles queriam matar. Antes da venda, o projeto não era vender, era dizer, não, precisa matar, porque o nome dele tem que desaparecer da casa. Mas como Deus tinha um plano, Ele muda tudo e diz, não mata quem eu quero deixar viver. Não morre quem eu quero que viva, oh glória.
Eu não sei você, mas quantos planos de morte o céu pegou, rasgou, e você está vivo. Chegou quem sabe vendido, mas está vivo. Chegou quem sabe rejeitado, mas está vivo. Chegou quem sabe perdendo, mas está vivo, porque o maior projeto de Deus no processo é você permanecer vivo. Entenda os estágios. Ele é vendido. Alguém diz assim: ser vendido não é fácil. Mas de uma coisa eu sei: José era tão precioso que não tinha como mudar de graça. Tinha que ser vendido. O preço dele era tão valioso que não tinha como ser de graça. Eles estavam odiando José? Estava. Seria pior ser vendido por um valor, ser vendido por nada. Foi vendido, chegou no Egito, mas eu acho lindo que tudo aquilo, para onde José ia, o negócio dava certo. Para onde José caminhava, o negócio dava certo. Aonde José se apresentava, a palavra vai dizer que Deus era com ele. O que alguém não sabe é que José está quebrado, mas Deus é com ele. José foi vendido, mas Deus está com ele. Não está no lugar onde ele queria, mas Deus está com ele. O que você precisa entender na tarde desse dia é: Deus está. Deus está. Oh meu Deus, está doendo, mas Ele está comigo. Ai, quando ele está bem, a mulher do Potifar olha para ele e diz: eu quero você. E diz: deita comigo. José: não. Sabe por que ele não deita? Porque ele não vai descer ao nível, aleluia, de estar deitado ao chão naquilo que Deus tem colocado ele em lugares altos. Você não pode descer ao nível daquilo que o céu tem feito na sua vida. Então joga na prisão. Mas uma vez ali, inventa uma história contra ele. Mas interessante que na prisão, o Deus que pisa na prisão com ele é o Deus também que vai lá no palácio. Faraó não entra na prisão, mas Deus entra no palácio e diz: Faraó, chegou a hora de tu sonhar o que eu quero. Oh meu Deus, tu acha que é o dono do Egito, mas agora eu vou te mostrar quem manda, quem comanda. Porque quando Deus quer, Ele entra na mente, Ele entra no sonho e estabelece o que Ele quer. Mas tem gente tão boa no Egito para dizer o que eu sonhei, interpretar. Mas quando Deus quer, Deus tira a inteligência de alguém e deixa só com alguém para dizer: quando eu quero levantar e chegou o tempo, é o tempo, é o tempo, é o tempo. Nesta tarde Ele está dizendo: descansa, porque eu tenho o tempo certo de te levantar. Ele tem o tempo certo de fazer. Olhe para alguém com muito carinho e diga assim: Ele sabe como agir. Aí tem alguém que dorme na prisão, e quando Deus quer, no outro dia tem alguém que acorda no quarto chique de um palácio. Deus não tem problema em mudar a tua situação, não. Não há dificuldade de Deus mudar o cenário, não. Interessante que o que Deus vai colocar na mão dele é algo tão grandioso, tão grande, que o texto vai dizer que Deus se revela para José dizendo assim: olha José, você tem que juntar semente, você tem que estocar esse negócio. Agora imagina, durante tantos anos, 7 anos estocando semente, e o negócio dá certo. Ele estocava e não apodrecia, ele estocava e não mofava. Às vezes a gente coloca um arroz no armário, quando vai olhar o negócio não está bom. Mas quando Deus está com a mão no negócio, o negócio é para dar errado, aí acaba dando certo. Eu não estou entendendo, Josiclede, vou te explicar. O teu trabalho só é obedecer, estar no centro da vontade dele. Vai estocando semente, porque o trabalho dele não é deixar apodrecer, não é deixar mofar, não é deixar minguar. Ele está dizendo: o que eu tenho para você, ninguém vai ver o teu trabalho apodrecer, ninguém vai ver o teu trabalho mofar. Alguém está olhando, espiando e está dizendo: está trabalhando tanto, mas não vai dar certo. E ele está dizendo: enquanto você estoca a semente, a minha mão está sobre
sobre o que é teu. Sobre o que é teu. Lamaia. Tem gente que quer complicar a tua vida. E Deus dizendo, deixa querer complicar, mas não vai mofar. Lamaia, chorevaia. Deixa querer complicar, mas não vai minguar, vai crescer. Vai prosperar, vai produzir e vai alimentar muita gente e também vai alimentar até quem não acreditou. Porque até quem não acreditou e quis atrapalhar vai ter que pedir da semente, José. Olha, pai, libera José. Mahassúria, libera José. Mas chega o tempo do acerto de contas. Com José não. Com os irmãos de José. Deus mexe no mundo para acertar contas com o crente fiel. Deus mexe na estrutura da terra para tirar alguém que está do outro lado, para pedir favor a quem disse, eu nunca vou pedir. Ela é maia. Deus tem mexido na terra por muita terra que Ele ama. Deus tem entrado em muito sistema, aleluia, por amor a muito crente que está aqui nesta tarde. Você não tem noção que o teu Deus pode fazer por você na terra, a mudança que Ele traz. Oh glória, Deus olha para a terra e diz, é 7 anos de fome, porque para quebrar coração, aleluia, de quem se acha muito, eu sei o que fazer. Eu fecho a porta e só vai ter porta aberta se chegar até José. Oh glória, oh glória. Eu quero profetizar que Deus colocou na tua frente uma porta aberta. Na tua frente tem uma porta aberta, e quem passar por ela ou vai ser beneficiado também, José. Eita, lá vem os irmãos de José. E dentro dessa conversa, que eu acho bonito, para eu chegar aqui no capítulo 2, é que os irmãos de José estão meio acanhados, fizeram mal para ele. Estão achando que José vai se vingar. Tem gente que está achando que por essa posição que Deus tem te colocado, você vai usar a bênção para se vingar de alguém. Você vai perder a postura e o equilíbrio na altura que Deus te colocou. E Deus está dizendo, eu sei para quem eu libero bênção. Aleluia. Eu libero bênção para quem sabe perdoar. Eu libero bênção para quem sabe ajudar, quem não sabe reter. Oh meu Deus, quem não tem um coração vingativo. Tem muita gente que se ajoelha e diz assim, Deus, eu só vou ser feliz se o Senhor matar alguém. Deus está dizendo, é o quê? Oh meu Deus, então fica aí parado sem porta, porque eu só abençoo quem tem coração para abençoar também. Está uma canhação, aí uma conversa vem. Tudo tão acanhado e agora José disse, se preocupe não. Se preocupe não, por quê? Por que eu não vou me preocupar? Porque vocês acham que me humilharam? Mas Deus revelou um mistério para mim, porque Deus me levantou primeiro. Eu entendo porque eu estou vivenciando isso, porque Deus falou, porque era necessário eu chegar primeiro, ser levantado primeiro, estar aqui primeiro. Eu não estou falando de alguém aqui que não está sendo humilhado, não. Estou falando de alguém aqui que Deus está levantando primeiro. Entenda que todo esse vento não é para te matar, nem para você morrer. É Deus dizendo, é eu te levantando primeiro nessa casa, é eu te levantando primeiro nessa cidade, é eu te levantando primeiro nesse emprego, é eu te levantando primeiro no meio da tua parentela. Deixa Ele levantar primeiro você, porque grande é Libadaço de Camarrai o que Ele tem para fazer. O mistério é todo com você e Deus, é porque Deus decidiu te levantar primeiro. Não, mas porque ela tão assim, cresce tão assim, porque Deus levantou primeiro. É interessante que o tempo vai passar.
Aquele povo que chegou com 90 pessoas, a família de José, agora vira em milhões. Só tinha 90 no Egito, e desses 90 se tornaram milhões. Você não tem noção que Deus pode fazer com o teu pequeno. Ele torna em milhões e milhares. Porque para Deus tamanho não é nada não. Ele já é grande, e com Ele só trabalha em coisas grandes. Aleluia. Porque não vai minguar, não vai minguar. Alguém olha e diz assim: o negócio vai diminuir, o dinheiro vai diminuir, ou eu quero ver ela assim. Deus está dizendo: não vai minguar, porque eu faço crescer. Crescer. Mas é interessante que quando José está perto de morrer no Egito, ele vai liberar uma palavra dizendo assim: eu morro, mas certamente Deus descerá sobre essa terra, visitará essa terra e tirará vocês com mão forte. Ele está dizendo: eu morro, mas aquilo que Deus tem para fazer no meio do meu povo continua. Eu morro, mas de uma coisa eu sei, que a minha morte não impede de Deus chegar. Oh glória, é José saindo e Deus entrando em cena. É José, aleluia, indo embora e Deus dizendo: se preocupa não, José, o povo é meu, a casa é minha e eu cuido. Ainda que alguém já não esteja mais, mas eu cuido. É interessante, quando chegamos no capítulo 1, se levanta um faraó que não conhece a história de José. Gente, não conhece a história. E por não conhecer a história, ele agora começa a observar o povo. E o povo está crescendo. Ele diz: não, esse povo crescendo, daqui a pouco eles vão tomar conta do Egito. Vamos fazer o seguinte: para parar o crescimento, a gente vai botar tanto trabalho nesse povo que eles vão se cansar. A gente vai deixar eles tão fadigados que não tem como eles crescerem. Eles só vão chegar em casa, pensar em dormir, pronto, e acabou. E ele, na mente dele, planeja. E daqui a pouco chega lá o censo para ele. E quando chega, que ele olha para o papel e diz: olha, tu mandou a gente colocar mais trabalho, mais cargas, mais impostos. Mas quanto mais aperta, quanto mais bate, o povo cresce. O negócio aumentou mais. Parece que depois que o povo está sendo perseguido, parece que depois que o povo está batendo, aleluia, no povo, o povo está crescendo. O que o inimigo não sabe é que quanto mais te persegue, mais ele te enche. Quanto mais ele tenta fazer você chorar, mais você dá glória nesta casa. E é por isso que você chegou aqui nesta tarde. Tem gente aqui que está quebrado, perdendo. Oh meu Deus do céu, mas está crescendo. Porque luta não para, crente fiel. Guerra não para, crente fiel. Oh meu Deus, quem nunca numa provinha pegou aquele ovo que tem e começou a bater, pá. Olha, quem sabe para a família ver 4 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, não sei. Mas quem nunca passou um apertinho, se você não, glória a Jesus, que nunca passe. Aleluia. Mas tem gente que já olhou para a geladeira, ou se não tiver geladeira, viu um ovo lá e disse: e agora, Jesus? Para isso dar comida, esse menino. Aí daqui a pouco coloca lá a clara no prato e começa a bater, ó. Quanto mais bate um omelete, mais o negócio cresce. Daqui a pouco de um ovo vira um bifão. Você ainda põe uma verdurinha, um mistério lá, corta. É menino dizendo: mas mamãe, que negócio gostoso. É marido dizendo: mas hoje tu superou na cozinha. Sabe o que é isso? É o inimigo querendo dizer: eu vou humilhar agora por causa da escassez. E Deus dizendo: não, eu desço com estratégia, eu desço com sabedoria. Cresce. Como Deus é bom. Ele planeja outra coisa. O que é que ele planeja? Ele diz assim: pô, se a gente não conseguiu acabar o crescimento, já sei o que eu vou fazer. Quando nascer, se for menino, morre. Se for menina, vive. Só que ele não tem coragem de matar. Ele quer que alguém faça o serviço sujo por ele. Porque normalmente é assim. Quem não gosta, ele não tem coragem de olhar na sua cara e dizer assim: eu não gosto de você, não. Ele tenta fazer um grupinho, um moidinho, e quer que alguém faça o trabalho sujo dele. Aí chama as parteiras das hebreias, que é Cifra e Puá. Chama para uma reunião e diz assim: olha, eu quero que você mate o menino que nasceu. Ela, tá.
Porque Deus coloca também gente fiel em reuniões de morte. Deus sabe que tem gente aqui que já participou de reuniões que era para fazer o mal para a vida de alguém. Você disse, sim, eu vou orar e Jeová vai chegar diferente da situação. Relebácia. Aleluia! E o que aconteceu? Censo de novo. Pois não é que os meninos estavam nascendo, o povo começou a multiplicar mais. Chamaram as parteiras e elas disseram, ô faraó, o negócio é o seguinte, quando a gente chega lá, as mulheres já têm tido os meninos. Por quê? Aí o faraó, por quê? Aí elas vão dizer, por quê? As mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias. Deixa eu te dizer uma coisa, essa raiva todinha é porque o diabo sabe que tu é forte. O cão sabe que tu suporta. Mas ele não quer ouvir essa certeza da boca de alguém. Mas o bichinho cansado de não parar de perseguir, ele diz, espera aí, as parteiras não fizeram nada, pois. Versículo 22 do capítulo 1. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo. Gente, isso é forte. Dizendo a todos os filhos que nascerem, lançai no Nilo, no rio. Mas todas as filhas guardem com vida. Olhe. A gente acha que era só soldado perseguindo. Mas a Bíblia vai dizer que toda uma nação egípcia tinha ordem. Se fosse menina até 2 anos, estivesse no colo de uma mulher hebreia, podia jogar no rio. Agora você imagina uma nação contra você. Uma nação contra a sua casa. E o que vem contra você é algo que quer tirar dos teus braços o amor e o crescimento. O cuidado. Agora imagina como andava essas hebreias no meio da rua. Elas não podiam andar com seus filhos. Mas quando chegamos aqui no capítulo 2, versículo 1, vai dizer: e foi um varão da casa de Levi, tomou uma filha de Levi, casou-se com ela, e o nome dela era Joquebede. Gente, isso daqui me constrange, porque a perseguição está lá fora e alguém está dizendo, eu vou viver festa. Isso me constrange porque era uma nação contra outra nação, mas alguém estava dizendo, na minha casa não vai parar a glória de Deus, a alegria de Deus, a festa de Deus. Como assim, Josicleide? Não modifique o que Deus tem para fazer na tua casa por causa de uma ameaça lá fora. Não modifique o que o céu quer realizar ao teu respeito porque alguém não gosta. Joquebede está dizendo, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou crescer, minha casa vai prosperar, eu vou continuar. Mas ameaça Joquebede. O nome Joquebede significa Iavé glória, Iavé alegria, oh glória. Quando alguém olhava para ela e dizia, e agora Joquebede? Ela dizia, Iavé glória, Iavé alegria. É isso que você vai fazer a partir do dia de hoje. Alguém vai olhar para você e dizer, e agora? E você vai dizer, agora, oh alegria, oh glória, oh alegria. Aí alguém olhava para Joquebede e dizia assim, Joquebede, você não pode gerar. Mas a gente não vê no texto ela dizendo, eu não quero, eu não vou gerar. A gente vê no texto dizendo, e ela concebeu. Alguém poderia dizer para ela, Joquebede, que seja menina. E ela está dizendo, não, Iavé é minha glória, Iavé é a minha alegria. Mas Joquebede, você está em guerra. E de fato nasce, é menino. Ela está em guerra. Porque como manter vivo um projeto que alguém quer matar? Mas havia um segredo na vida de Joquebede, que eu acho que isso daqui deve ser seguido por mim e por você. Eu me pergunto, porque ela cria um menino durante 3 meses. 3. É todo um povo hebreu que se tivesse um menino chorar, entrava dentro das casas, invadia. Se tivesse no braço, invadia. Oh glória, ela não tinha tempo de ter pré-natal, de comprar leite. Imagina, mas Joquebede decidiu fechar a porta da sua casa. Há momentos na nossa vida que no meio da ameaça, fecha a porta. Não, mas eu vou contar. Fecha a porta.
Não, mas eu vou lá que fulano vai me dar... Fecha a porta. Para o menino viver, muitas vezes tem que fechar a porta. Mas eu estou em guerra. Se está em guerra, mantém a porta fechada. Mas o que tem dentro da minha casa é o meu marido. Oh glória, é Arão e Miriam. Então ok, trabalha e faz culto com o que tem. Glorifica a Deus com o que tem. A ameaça estava do lado de fora, mas dentro da casa de Joquebede tinha glória, tinha alegria. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera, vai viver. Profetiza sem parar. Enquanto a porta estiver fechada, ninguém mata o meu menino. Enquanto ele estiver dentro da minha casa, mantenha a porta fechada. Deixa Deus trabalhar nas portas fechadas. Sim, Ele trabalha. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz? Adoro. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Aí tá lá Joquebede, quem sabe? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Porque o menino nasceu, a mistura com o contra-ataque do mal, a dor, ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz. Se alguém, é Deus falando com você, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. O que Joquebede ele te ensina nesse tempo, amor? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Oh, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare. Libera a palavra, profetiza. Tá lá Joquebede com a porta fechada. Porque quem fecha a porta do lado de dentro tem um controle de quem pode entrar. Você tem que ter o controle de quem pode participar, até nos dias difíceis da sua vida. Agora, quando chegamos aqui, esqueci de perguntar o horário, o pastor Gion. Meu Deus, vamos correr aqui para terminar. Aí o texto vai dizer que durante 3 meses, ela consegue esconder o menino. Agora eu pergunto, como esconder um bebê 3 meses, o choro dele sem ninguém ver? Meu Deus, minha menina recém-nascida, ela era um tal de um né. Quando ela queria chorar, um né, então me chorar. Eu dizia, calma, Valentina, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus? Um né? Quem segura? Mas de uma coisa eu sei, o que ela estava vivendo na sua casa era glória e alegria. Mas não podendo mais esconder. Por que não podendo mais? Porque ela entendeu. Se ela segurasse mais do que 3 meses, o menino ia morrer.
Porque é um tempo que você pode fazer e tem outro tempo que é para Deus fazer. Tem tempo que você segura, mas tem tempo que você solta para dizer: Deus é contigo, Jesus, eu não posso. Aleluia! Ela abriu a porta da casa e disse: eu vou fazer um junco, uma arquinha de juncos, aleluia. E ela pega ali os papiros e começa a fazer aquela arquinha. Aleluia. Interessante que na história vai dizer, a história arqueológica vai dizer, que os crocodilos que estavam no rio Nilo, eles não gostavam do cheiro dos juncos, dos papiros, e isso fazia com que isso se afastasse. Então, eles tinham essa crença. Então, ela pega e usa isso para fazer arquinha. Aí eu te pergunto, o que faz uma mãe pegar um recém-nascido de 3 meses, fazer uma arquinha, untar com piche e colocar o menino e dizer: eu vou botar na beira do rio? Meu Deus, o que faz uma mãe fazer isso? O autor da carta em Hebreus, capítulo 11, vai dizer que por intermédio da fé, Joquebede faz isso. Alguém olha e diz: mas como ele e ela consegue ser tão forte? É por intermédio da fé. Tem gente nessa tarde que só chegou aqui carregado pela fé. Tem gente que ainda não tirou a sua vida porque a fé. Tem gente que a depressão não abraçou por causa da fé. Oh meu Deus, tem gente que não foi embora, deixou a casa, a família por causa da fé. Tinha tudo para parar, mas é por intermédio da fé que você está dizendo: eu tenho força para construir arca, eu tenho força para untar com betume, eu tenho força, aleluia, para gerar testemunho na dor. Doeu. Mas ela pega coloca o menino. Pode imaginar isso comigo? Daqui a 10 minutos eu encerro. Pode imaginar isso? Sai da sua casa. Foi aí que ela abriu a porta da sua casa. Fecha a arquinha. Coloca ali um tetinho para fechar. Ela consegue chegar até as margens do Nilo. Agora, como alguém que está carregando promessa, ela não joga no rio Nilo, como às vezes a gente pensa que a barquinha vai andando no rio. Não, está escrito. Ela deixa na beira do rio, entre os juncos, e sai. Ai meu Deus, quando eu li isso eu fiquei imaginando como é que ela teve coragem de sair. Por intermédio da fé. Alguém tem coragem de dizer: Senhor, faz a tua vontade. Por intermédio da fé, alguém abre mão de algo com muito amor e volta para casa esperando uma resposta de Deus e uma palavra. Será que você pode imaginar como estava o coração de Joquebede? Quem sabe ela chegou em casa, se ajoelhou e disse: tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitar. E ela está lá orando, que não consegue. Tua voz, Senhor, faz tremer. Tua voz é cheia de majestade. É cheia de majestade. Ela aponta. O menino está no Nilo, mas eu confio em ti. E traz luz na escuridão. Aí ela diz para a alma dela: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tu, diga isso pra ele. Se eu não te ouvir, eu morro. Eu pereço.
tua voz vai lá no Nilo, Jesus. Tem alguém dizendo aqui: Senhor, vai lá no Nilo da minha história. Vai no Nilo da minha história. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Sim. Tua voz no começo. Vocês ficam nesse tom que eu vou terminar assim. Ó. Enquanto ela está em casa confiando em Deus, Deus diz: Joquebede, eu vou lá no palácio. Deus coloca uma vontade na filha de Faraó, dizendo: vai tomar banho no Nilo hoje. Vai lá. Lá vai ela descendo para o Nilo com suas criadas. Quando ela está lá se banhando, as criadas vão dar uma voltinha na margem. Porque Deus faz alguém andar na terra de acordo como Ele quer fazer. Ela olha e tem uma arquinha. Pega aquela arquinha, leva até a filha de Faraó, e quem abre ela. E quando abre, o texto vai dizer que ela olha e vê que é um menino e filho dos hebreus. Aí o texto é bem específico em dizer: e quando ela vê, ela ama. E quando ela vê, ela se apega. Oh meu Deus, chegou o tempo das coisas darem certo. Chegou o tempo de alguém olhar para não perseguir, para não matar, olhar para dizer: eu amo, eu quero, eu ajudo, eu abençoo, eu cuido, eu protejo. Oh meu Deus do céu! Aí tá lá ela olhando. Interessante que da onde sai o decreto de morte, vai sair o cuidado. Olha como Deus muda. Daqui a pouco vem Miriam, sem pensar muito, sem muito arrudeio, porque tem hora que a gente tem que ser ligeiro que nem Miriam. E diz: a senhora quer que eu arrume uma ama de leite? A senhora quer? Aí ela diz: quero, vá atrás. Vou arrumar agora, já já eu chego. E quem sabe traz Joquebede dizendo em casa: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas. Aí você está dizendo aqui nessa tarde, ó: fala Deus, fala Deus, sim, alegra. Diga isso para ele outra vez: fala Deus, fala. Está lá Joquebede em casa e dizendo: fala. Toca-me, abre a súria, fala Deus, fala Deus. Aí ó, Joquebede está dizendo: fala. Lá vem Miriam com a notícia. Olhe para alguém e diga assim: é o tempo de ter boas notícias. Ter boas notícias, pastor Gil. Esse bloqueio está caindo por terra hoje. Tá mal, ossimia. Está caindo um bloqueio tão grande por terra. O que é para entrar na porta, entra hoje com tanta velocidade. Tá lá, pai, assure-me-ha. Oh, Miriam, lá vem Miriam com boas notícias. Cutuca alguém, diga: se prepara para boa notícia. Lamarrácia. Se prepara para boa notícia. Olha para quem está na frente, atrás, e diga: se prepara. É boas notícias chegando na porta da tua casa. É boas notícias, é boas notícias, é boas notícias. Oh, é boas. Ô maninha, que foi, menina? O menino está vivo. E ele está nos braços da filha de Faraó e está chamando a senhora. Pode imaginar a alegria de Joquebede saindo de casa. Chegando lá, aí aqui eu encerro. Chegando lá,
O texto vai dizer que ela olha para ele e diz: eu vou te pagar um salário, porque liso dessa prova você não vai sair. Contando moeda, tu não vai sair. Pode ter chegado aqui liso, mas não vai sair não. Liso daqui tu não vai sair, Joquebede. Cuida desse menino. Aí o texto vai dizer que ela pega o menino e o abraça. Aí a gente lê o quê? Que todo o povo tinha ordem para matar o menino. Mas agora Joquebede tem acesso livre em qualquer rua que ela quiser andar, em qualquer lugar que ela quiser. A o quê? A mostrar o menino nos braços e andar para lá e para cá. Oh meu Deus, se não podia abraçar, agora pode. Eu quero que você entenda que o nome Moisés, ou melhor, o nome do menino, o significado de Moisés na língua egípcia significa nasceu. Toda vez que alguém olhava para o menino, dizia nasceu. Na língua egípcia, ele estava dentro do palácio. Ele passou 12 anos com Joquebede, mas quando chegou no palácio, o nome dele era nasceu. Oh meu Deus, nasceu vai ali, nasceu anda ali, nasceu pega um copo d'água para mim, nasceu já tomou um banho. Eu quero terminar essa mensagem te dizendo que o que Deus tem para fazer na tua vida não vai morrer, mas vai nascer. Não vai morrer, vai nascer. Hoje é noite, ou melhor, é começo de noite. Deus está dizendo: nasceu, terra. Tu crê nisso? Fica de pé se você crê nisso. Nasceu. Aperta a mão de alguém e diga assim: hoje nasceu o projeto. Hoje nasceu o projeto. Hoje nasceu o projeto. Se prepara para andar nas ruas de Maceió, no Brasil, fora do Brasil. Oh glória! Com um projeto chamado nasceu, 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 nasceu. Esse moço aqui de blusa preta com a irmã que está com blusa verde. How it have a Súria. É o Senhor olhando para trás. Grande é o processo. Meu Deus, eu vejo como algo que se caísse com muita velocidade assim, ó. Sabe quando tudo acontece de uma vez? Quando as perdas vêm de uma vez. Mas o Senhor disse: eu visito os teus bens. Eu visito a porta. Temalaço de Camanaia. Arranco hoje toda a opressão daquele lugar e a ira de alguém contra o que é teu. Eu quebro o cadeado que impedia de tu prosperar na terra, de tu andar na terra. A obra de feitiçaria feita com teu nome para te acabar, o céu diz não. Ai, olha como Deus está falando. Que me fala Deus, fala Deus, toca-me, me arrasto. Fala Deus, fala Deus. Alguém em nosso meio que está afastado da casa do Senhor? Ou você chegou aqui e nunca fez uma aliança com Deus? O céu te convida a vir aqui no altar. Se você chegou aqui, uma mensagem como essa, um culto como esse, que Deus está falando desde o começo. Desde o começo. Quando eu estava no caminho vindo, eu abri a live e o pastor Jean já estava de joelho pela tua vida. É poucos pastores presidentes de uma obra que a gente vê no ciclo de oração, de joelho. Temanácia. Mas está toda terça aqui de joelho por tua vida. E Deus está fazendo, Deus está agindo. Glória. Temaia. Se você que também está aí online. Aleluia, se você quer Jesus, diga: eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se alguém aqui, levanta a tua mão. Não, eu estou com vergonha de ir no altar, então levanta a tua mão. Não saia daqui, ó, uma mão levantada ali, oh glória. Aleluia. Se você quer Jesus, levante a mão bem alta e diga: ô Josicleide, eu quero Jesus.
Aleluia. E se você tiver mais coragem em Cristo, vem aqui na frente para a gente orar por você. Se você está afastado hoje, não, as férias acabou hoje. Vem aqui na frente, não perca a bênção. Aleluia. Se você quer entregar, olha como está a situação. Deus quer te tirar das águas. Deus quer te tirar do Nilo do sofrimento. Deus tem coisa grande para fazer. Aleluia. Eu não vou insistir porque as horas já são avançadas, mas em nome de Jesus, se você ouvir a voz do Senhor, venha com pressa. Deus quer mudar a história. Deus quer tratar. Deus quer fazer. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Enquanto eu adorando a Deus aqui, eu convido a você a vir na frente. Que toda resistência caia por terra. O céu diz que tem. Toda resistência caia por terra. Todo impedimento caia por terra. Deus não quer te despedir por essas portas sem a salvação. A palavra do Senhor vai dizer que nunca perca a alegria da salvação.